Meu nome é Nathalie Neri e aqui a gente cria a vida com autonomia e intenção. E eu, que sou uma mulher praticamente livre e formada depois de entregar meu TCC, estou resgatando velhos e apaixonados hábitos que eu sempre tive, e um deles é a costura. Mas como eu ando sem tempo para costurar algumas coisas, eu decidi pegar retalhos de roupas que eu fiz há uma eternidade e transformar em uma coxa. Eu adoro fazer coxas de retalho, a minha avó me ensinou a fazer isso e é o que eu faço de mais analógico nos dias de hoje, né? Nem tanto porque eu uso uma máquina de costura, mas ainda assim o sentimento de estar fazendo algo com as minhas mãos é o mesmo, e eu vou aproveitar essa oportunidade para construir uma coxa aqui bem simplesinha com os meus retalhos e contar um pouco para vocês sobre a minha trajetória de autonomia financeira, como é minha relação com o dinheiro, o que eu vim aprendendo nos últimos meses principalmente, quais são os meus futuros e te dar dicas talvez de primeiros passos, investimentos, que é o momento em que eu tô vivendo da minha vida. Tudo isso com o Next, o banco 100% digital que eu sou cliente e que me ajuda a fazer todas as minhas transações, organizações e agora investimentos online no conforto da minha casa, para eu ter mais tempo para fazer coisas como costurar. Vamos começar essa história. O primeiro retalho, a jovem adulta Nathalie, buscando seu caminho na vida, aprendendo que não sabe muita coisa, descobrindo que sabe coisas que achava que não sabia, e dentre essas várias coisas que eu aprendi que não sabia ou descobri que poderia aprender depois, como eu trava-línguas, eu entendi que a minha relação com o dinheiro era muito ruim desde sempre, né? Acabei não herdando uma boa relação, né, dos meus pais, nunca tive interesse, nunca achei que eu fosse um dia precisar me preocupar com saúde financeira, objetivos de vida, porque sei lá, a gente não pensa muito nessas coisas quando a gente tá crescendo e não tem esse estímulo, né, no nosso ambiente, nas coisas, nos lugares que a gente vai. Tentei me fazer aqui, não sei se ficou muito parecida. Nathalie, jovem adulta, não só não sabia lidar com seu dinheiro, como fez muitas escolhas erradas no início do seu trabalho, da sua carreira, uma vez que estava em São Paulo, trabalhando com o YouTube, ganhando seus primeiros dinheirinhos, investiu em coisa que não valia a pena, não investiu, né? Torrou dinheiro em coisas que não valiam a pena, buscou realizar o sonho da família inteira, porque enfim, foi importante pra mim naquele momento, mas poderia ter um pouquinho mais de parcimônia e guardado um pouquinho. Mas eu realmente não tinha nenhum tipo de planejamento financeiro. E a gente vai costurar essa história. E é claro que é mais complicado falar de planejamento financeiro para quem trabalha hoje para comer amanhã, né? Ou no mesmo dia, no meu caso. Eu vim para São Paulo sem nenhum dinheiro, já contei isso para vocês. Eu recebia todo tipo de bolsa de auxílio permanência na universidade para conseguir estudar. Então eu fiz bico, eu tentei me organizar e as coisas verdadeiramente mudaram quando eu comecei a fazer meus trabalhos com a internet, né? Mesmo depois de algum tempo trabalhando com a internet, estando em uma posição muito mais confortável financeiramente do que a que eu tinha quando eu cheguei em São Paulo, a falta de educação financeira mínima, de compreensão mínima dos meus gastos e de como eu devia controlar o meu dinheiro me prejudicou muito. Então, a gente vai colocar o trabalho com a internet como parte da minha história. E eu sei que muitos de vocês podem se identificar um pouco com essa história em algum nível, né? Porque eu não tinha grana e eu sei que muitos de vocês não têm. E mesmo quando começa a entrar algum dinheiro e a gente começa, sei lá, a empreender por necessidade, né? Que não necessariamente foi meu caso, porque eu não sabia que a internet me daria dinheiro, mas uma vez que deu, eu comecei a investir porque era o único dinheiro que eu tinha naquele momento, fora a bolsa. A gente ainda assim não sabe organizar o nosso dinheiro, né? Não tem propriedade para lidar com ele. Isso é uma coisa muito séria porque impede a gente de dar passos maiores, de ter uma estrutura mínima para continuar fazendo aquilo que a gente se propôs a fazer e muito mais. Eu precisava muito ajudar minha família porque a situação deles nunca foi melhor do que a minha, muito pelo contrário. A gente sempre teve muitas dificuldades, tanto do lado de pai quanto do lado de mãe. No primeiro momento em que eu recebi meu dinheiro, eu só pensei, nossa, vou poder pagar a dívida de todos os meus pais, do meu pai e da minha mãe. E eu comecei a assumir dívidas da minha família, sem zoeira. E eu não me arrependo de forma nenhuma de fazer isso, porque eu acho que é por isso que a gente cresce. E se eu pude ter a oportunidade de vir para São Paulo, de fazer uma universidade, de estudar, foi porque meus pais me incentivaram muito e me apoiaram muito, mesmo sem estrutura financeira para tal. Mas eu poderia ter me organizado um pouquinho, sabe? Guardado um pouquinho para mim, ter tido um pouquinho mais de parcimônia, feito as coisas aos poucos, com planejamento. Então, ajudar a minha família é parte fundamental da minha história financeira. E foi nesse processo de estar sempre trabalhando para construir algo coletivamente, que foi muito importante para mim, que eu comecei a perceber que eu estava tendo estados de insegurança e medo agravados. Eu falei no meu vídeo sobre TCC quanto medo de um mercado instável, de trabalhar num mundo que, sei lá, não sei o que vai acontecer amanhã. Durante muito tempo me travou e me impediu de continuar a faculdade, né? Porque eu achava que, sei lá, meu dinheiro podia acabar amanhã e o meu diploma ia ser a única coisa que eu tinha, como meus pais me ensinaram, né? E se tudo acabar amanhã, sei lá, se a internet acabar amanhã, pra onde eu vou? O que eu vou ter feito? O que eu vou ter garantido de mínimo, sabe? Pra mim, pro Jonas, pro Júlio, pra
pra quem tá comigo, pra gente que depende, vive junto há muitos anos e quer construir algo, sabe? Quer ter um espaço seguro. O que eu vou, sei lá, ter deixado pra deixar o meu pai em paz, a minha mãe em paz? E aí eu comecei a elaborar pela primeira vez em muitos anos os meus próprios sonhos. E os meus sonhos entram tardiamente na minha relação de autonomia financeira. O que pra muita gente foi o pontapé inicial, que são os desejos da casa, do carro, pra mim só veio aparecer, sei lá, um ano atrás. Eu falei, peraí. Mas o que eu quero mesmo da minha vida, além de ajudar os meus pais e além de ter certeza que eu vou ter o que comer amanhã, sabe? Eu já saí dessa lógica. O que eu posso construir para ter um mínimo de segurança e poder fazer as coisas com mais paz, sabe? Poder consumir conteúdo, fazer cursos. Eu acho que acaba sendo muito comum pra gente que, sei lá, vem de outros contextos, outras realidades, quando começa a ter alguma condição, não pensar muito no que a gente pode ou quer realizar na vida, né? E eu acho que, eu também não acho que isso é ruim, mas eu acho que é algo que deve ser pensado, se a gente quer que seja sustentável, né? Que as coisas continuem a acontecer. E ao mesmo tempo tive a alegria de ser convidada pelo Banco Next para apresentar o Me Ajuda Next, um quadro sobre educação financeira que surgiu no meio da pandemia, quando a gente estava sem noção nenhuma do que ia acontecer e do que a gente faria com o nosso dinheiro, os rumos que o mundo, que a economia ia tomar. Então, a primeira temporada de Me Ajuda Next vai direto para minha história de autonomia e consciência financeira, porque eu peguei as dúvidas que eu tinha e eram muito verdadeiras e reais e necessárias de serem urgentes de serem respondidas, e com as dúvidas de vocês mais as minhas, a gente foi perguntar para os especialistas do Next sobre como organizar a nossa grana, sobre como fazer isso de uma forma rápida, simples e didática pela internet. Você com certeza já deve ter assistido se você me segue ou segue o Next no Instagram ou no YouTube. Então a primeira temporada de Me Ajuda Next com o tema dinheiro na pandemia entram dentro da minha história. Como você deve ter descoberto a essa altura do campeonato, se planejamento financeiro virou uma questão muito importante na sua vida de jovem adulto ou de adulto, já que você saiu da casa dos seus pais, e mesmo quando você morava na casa dos seus pais, você tinha um nível de preocupação com dinheiro se você não era uma pessoa rica, mas não a nível de planejar e gerenciar a casa geralmente, né? A gente, quando é mais jovem, lida com isso de uma forma meio aérea. E aí você deve entender que para conseguir o seu tão sonhado planejamento financeiro para a realização dos seus sonhos pessoais, você precisa de educação financeira, e que uma coisa não necessariamente é a outra, mas que uma necessariamente precisa da outra. E foi com o Me Ajuda Next, com tudo que eu aprendi e pude pesquisar e me aprofundar depois, que eu comecei a me acostumar com os caminhos, com a organização do meu dinheiro. Caso você não saiba, o Banco Next é 100% gratuito e digital. Tem uma parte muito incrível em que você consegue definir exatamente cada um dos seus gastos e organizar eles num gráfico no fim do mês. Claro que minha avó, minha bisavó, que fazia muitas colchas de retalho, eu passei a minha infância vendo ela costurando, fazia tudo na mão, né? Porque ela era rainha. Eu acho que é até um processo mais gostoso. Mas eu adoro o barulho da máquina. Eu trancei cabelo, como muitos de vocês sabem, pra fora, por 1 ano, 2 anos na faculdade. E antes disso, eu comecei a costurar. Eu aprendi a costurar na minha cidade natal, num curso gratuito. E eu costurava a calça da galera na faculdade, calça, blusa, fazia pence, barra. Ganhava uma graninha e gastava no brechó. E aí a gente continuou a nossa conversa sobre práticas positivas com o nosso dinheiro, sobre educação financeira, de forma simples, acessível e rápida na internet, na segunda temporada de Me Ajuda Next, dessa vez junto com a Ágora Investimentos, que trouxe um especialista para falar pra gente sobre investimentos, especificamente, que é uma forma muito interessante e importante de fazer o seu dinheiro render. Então, segunda temporada de Me Ajuda Next, vem pra coxa. E investimento, gente, eu sei que muita gente tem medo dessa palavra. Eu mesma não entendia absolutamente nada, tinha medo, preconceito, falta de compreensão, achava que você tinha que ser muito rico para começar a investir, até entender que não. E depois de conversar e fazer dezenas de perguntas para os especialistas em investimentos da Ágora na segunda temporada de Me Ajuda Next, eu comecei a entender que existiam várias possibilidades de fazer o meu dinheiro render, as que mais me cabiam, as mais seguras, as mais arriscadas, tudo de acordo com o meu perfil e com o que eu achava que eu queria para o meu futuro e para o meu dinheiro. Eu descobri como fazer os meus primeiros investimentos. Eu descobri, enfim, o que significam as siglas da renda fixa, CDB, LCI, LCA. Eu aposto que já ouviu isso e você fica assim, que raios é isso? E eu mesma sempre fiquei. E a gente foi bem do início, passinho de formiguinha, até começar a entender um pouquinho mais sobre as diferenças e o que é o mercado de ações, que a gente acaba achando que investimento é sobre mercado de ações, mas na verdade não. Existem várias formas de você investir seu dinheiro. Claro, tudo isso está disponível em Me Ajuda Next, aqui na internet, no YouTube e no Instagram, para você aprender
entender também de forma simples, rápida e didática. Então bora colocar investimento que eu tinha tanto medo e preconceito e achava que não era pra mim, na minha coxa. No geral, eu aprendi que investir pode ser muito prático e descomplicado, além de seguro, principalmente quando a gente fala de tesouro direto. Se você já pesquisou minimamente sobre investimentos, você ouviu muito essas duas palavrinhas. O pessoal do Next e da Ágora me ensinaram que o Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional criado para incentivar pessoas físicas a comprarem títulos públicos a valores acessíveis. Eu e você, comprando títulos públicos do governo a valores acessíveis, simples, baixos, não muito caros. Ele funciona mais ou menos assim. Quando eu invisto no Tesouro Direto, na verdade eu estou emprestando meu dinheiro para o governo para que ele use isso no desenvolvimento de várias frentes do nosso país em troca de uma rentabilidade, ou seja, lucro. No Tesouro Direto você literalmente está comprando títulos públicos, ou seja, emprestando tua grana para o governo. E a rentabilidade é baseada no valor emprestado mais os juros que você acordou no momento da emissão do seu título público. Por isso que o Tesouro Direto é simples, acessível e seguro. Na verdade, eles são considerados os tipos de investimentos mais seguros do mercado, porque é o governo que garante o seu pagamento. Acaba sendo o investimento ideal, o tipo de investimento ideal para pessoas que estão começando nesse mundo assim como eu. Ó como tá ficando. A gente consegue começar a investir no Tesouro Direto a partir de R$35 e você pode fazer isso pelo Banco Next, sendo que as principais vantagens desse investimento são os valores acessíveis, alta liquidez, boa rentabilidade e taxa zero de custódia. A gente tem todas essas informações disponíveis no app do Next. Se você é cliente, você já viu que tem uma abinha lá, Investimentos, em parceria com a Ágora Investimentos, em que você tem mais de 200 opções de investimentos com rentabilidades diferentes para perfis diferentes de investidor. Nathalie, como é que eu sei qual que é o meu perfil e qual que é o melhor investimento para mim? Você consegue fazer um teste no app do Next para descobrir quais são seus objetivos, seus interesses, quanto tempo você quer deixar seu dinheiro investindo, quanto você pode investir, se você quer correr algum risco e rentabilizar mais ou se você prefere manter ele seguradinho para garantir que você consiga tirar depois. É tudo muito simples e prático. Dessa forma a gente consegue organizar o nosso dinheiro, movimentar e fazer render no mesmo espaço, 100% digital e seguro. E vamos colocar Next Ágora Investimentos, mais as 200 opções de investimentos no app do Next na nossa coxa. Então a gente já entendeu um pouquinho do meu panorama, onde é que eu tô nesse momento, né? Eu já entendi quais são os meus sonhos a médio e longo prazo, já entendi que fazer investimento é o caminho e que eu vou começar pelo Tesouro Direto porque é a forma mais segura e simples e descomplicada de se fazer. Mas aí, qual é o meu objetivo, né? Depois de todo esse processo, o que eu quero alcançar no fim de tudo isso? Durante muito tempo eu não tive isso como um objetivo porque eu não achei que eu fosse conseguir. Mas hoje eu quero fazer investimentos para que de médio a longo prazo eu possa ter uma boa entrada para comprar uma casa própria. Uma casa própria para mim, pro Jonas, pro Júlio e pro Robson morar. Provavelmente em São Paulo. A gente se encontrou aqui e aqui a gente vai construir o nosso futuro e os nossos sonhos se apoiando. E é necessário um lugar em que a gente possa garantir o dia de amanhã, sabe? Eu sempre achei que sonhar com casa própria fosse, sei lá, coisa de quem quisesse construir uma família. E eu nunca me vi querendo construir uma família, ou desejando uma família, ou em uma família assim nuclear, sabe? Que você constrói até ter a minha. Até me surpreender e ver uma formulação, eu e Jonas namorando juntos, né? Há 8 anos. Meu melhor amigo, Júlio, que eu nunca imaginaria que seria um irmão pra mim aqui em São Paulo, me apoiaria. O Robson, enfim, quero achar uns irmãos também pro Robson, apesar de ter algumas divergências em casa. Mas a casa própria é o objetivo e por isso ela é um dos itens fundamentais que entra ao lado da jovem adulta Nathalie. E aí eu quero um sonho, na verdade, passa a ser organização e objetivos. Enfim, eu não sou nenhuma especialista em investimento, educação financeira, eu tô aprendendo, buscando informação, assim como muitos de vocês com certeza estão. Esse vídeo é para eu compartilhar, né, os meus primeiros passos, o que eu tô buscando, o que tô realizando, junto com Me Ajuda Next, que tem me ensinado muito. E eu indico, claro, que vocês assistam a primeira temporada sobre educação financeira no geral, aqui no YouTube e no Instagram, a segunda temporada focada 100% em investimentos, para você começar a dar esses passos a mais e pensar no seu futuro. E fiquem de olho nas redes do Next e nas minhas, porque ó, esse é o último retalho. A terceira temporada de Me Ajuda Next vai vir com ainda mais informações sobre investimentos. Então assiste a primeira, assiste a segunda e se você ainda tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários, porque aí o pessoal do Next vão pegar elas também, para os especialistas responderem na terceira temporada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse novo formato de contar histórias
história. Muito obrigada, Next, já me apoia há muito tempo, muito parceiro do meu conteúdo, do canal, enfim. As temporadas de Me Ajuda Next a gente produziu no meio da pandemia, de uma forma totalmente co-criada e muito intencional, com toda a segurança possível à distância para evitar qualquer tipo de problema. Então foi um trabalho muito bonito que a gente se orgulha muito e que eu principalmente aprendi demais. Deixa aqui nos comentários o que você manja sobre investimentos, se você já pensou em investir, quais são suas maiores dúvidas principalmente, tá? Que a gente vai aprender junto.